Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa primeira lição do ano de 2021, nosso primeiro trimestre maravilhoso, onde aprenderemos mais a respeito da palavra de Deus. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos dado graça. Ainda estamos vivendo um momento de muita crise, por que não dizer no mundo inteiro, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E quero agradecer todos os irmãos que no ano de 2020 tiveram comigo aqui no meu canal, em todas as minhas aulas. Sua presença aqui é muito importante e eu sou muito grata a Deus por contribuir com cada um dos irmãos. E nós vamos seguir juntos neste ano de 2021, se Deus assim nos permitir. E já quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus possa nos abençoar neste ano de 2021, que possamos estar firmes na promessa de Deus, firmes na esperança do arrebatamento da igreja, porque nós sabemos que Deus, Ele está em silêncio, mas Ele está cuidando de cada um de nós e Ele está no controle de todas as coisas. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E como eu falei, os irmãos me deram feedback, hoje estou fazendo esta aula, vai ser piloto, se der certo a gente continua, se não, eu vou parar com esta primeira aula. Se os irmãos não se perderem, né, nas partes, eu vou gravar em 3 partes, né, então serão 3 pequenos vídeos, mas em cada vídeo eu vou deixar o card da aula 1, 2 e 3, ou então da 2 e 3, ou então da 1 e 3. Então, você não vai ficar de todo perdido. Mas se não for bom, eu quero que os irmãos me dêem o feedback também. Nós voltamos como era no passado e gravamos as nossas aulas, né, mais extensas mesmo, porque muitos irmãos não assistem a aula toda, né? E pelo analítico do YouTube eu vi que os irmãos assistem 15, 17 minutos, né? A maioria assiste apenas estes minutos. Mas vamos sem delongas, um trimestre novo, que Deus continue te abençoando. E neste primeiro trimestre de 2021, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós já estudamos sobre o Espírito Santo no ano de 2004 e também no ano de 2011. Mas é claro que cada comentarista tem a sua linha de pensamento, né? Nos mostrar uma outra parte que nós não vimos na outra aula, e eu acredito que será um trimestre maravilhoso. Neste trimestre nós falaremos sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Qual que é? Hoje nós sabemos que existem os neopentecostais, né? As novas igrejas, e nós vamos aprender durante todo esse trimestre se realmente nós somos pentecostais ou não. E o nosso comentarista ele vai falar muito da Assembleia de Deus, que nós sabemos que foram aqueles 2 missionários, né, que trouxeram aqui para o Brasil, que muitas igrejas não aceitavam o batismo no Espírito Santo, e eles vieram para cá, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e formaram a Assembleia de Deus, né? A princípio não era Assembleia de Deus, mas depois se tornou Assembleia de Deus, e em 1910 a primeira irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo, e esta chama arde até hoje em nossa nação e no mundo inteiro. Mas nós vamos estudar essa doutrina do Espírito Santo, essa doutrina do pentecostalismo, e nós vamos saber se realmente nós estamos enquadrados como que a Bíblia diz que nós devemos ser. Nós vamos falar sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, e por que não dizer na nossa vida também em particular. Nós vamos aprender por que nós somos chamados de pentecostais, como se identifica um crente pentecostal, quem é a pessoa do Espírito Santo na Trindade, qual é a atuação do Espírito Santo hoje na igreja e no mundo, e se o batismo no Espírito Santo ainda é para os nossos dias. Nós sabemos que existem muitas igrejas que foram fundadas neste século, no século passado, e que elas acreditam que o batismo no Espírito Santo não é
para os nossos dias, que foi uma promessa somente para a instituição da igreja aqui na terra e que depois disso ninguém mais recebe o batismo no Espírito Santo. Então fica comigo, nós vamos aprender muito nesta aula. E eu espero tirar suas dúvidas, né? Eu confesso que houve temas assim, tópicos um pouco mais difíceis, mas nada que nós não possamos discorrer e aprender com a ajuda do Espírito Santo. Nós estudaremos neste trimestre o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. E hoje será apenas uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Ele é responsável pelo batismo no Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos batizados no Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Ele é responsável pelos dons e manifestações espirituais. E nós sabemos que os dons são 9. Então a primeira parte, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Como ele é revelado para nós, né? Desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos a presença e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Por que nós podemos afirmar que ele é uma pessoa? Nós sabemos que existem muitas religiões que não concordam que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que nós podemos afirmar que ele é uma pessoa? Porque ele tem uma personalidade. O que é personalidade? Personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. É a pessoalidade de alguém. Então, nós precisamos saber e ter convicções destas verdades. Não adianta nada eu afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa e eu não poder comprovar com a Bíblia Sagrada que realmente ele é uma pessoa. Então, no ponto 1, nós vamos falar sobre a divindade dele. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem a mesma substância do Pai e do Filho, que também é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas da Trindade unidos em uma só pessoa. Então, não são três deuses, né? Algumas religiões dizem que nós somos politeístas porque nós acreditamos na Trindade. Esta palavra não existe na Bíblia. Nós não encontramos esta palavra na Bíblia, mas nós encontramos a atuação dos três juntos em vários textos bíblicos que nós vamos discorrer ainda nesta aula. A doutrina que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra e o ministério do Espírito Santo, é a pneumatologia, né, que vem do termo pneuma, que significa ar, vento e espírito. Há teólogos e algumas seitas que afirmam que ele é apenas uma força ou um poder que emana de Deus. Todavia, o Consolador, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa em toda a sua plenitude e chama a si mesmo de eu. Quando os homens de Cornélio foram até Pedro, né, porque Cornélio teve uma visão e o Espírito Santo mandou que ele chamasse a Pedro porque tinha algumas coisas para falar com ele acerca da salvação. E quando estes homens foram até Pedro, que Pedro teve aquela visão, né, que nós encontramos no capítulo 10 de Atos, e Pedro teve aquela visão, ficou temeroso porque eles eram gentios, e o Espírito Santo então disse para Pedro: não tenha medo, né, não temas em receber estes homens, porque eu o enviei. Então alguém só pode usar esse pronome, né, pessoal, se realmente ela for uma pessoa. Então nós temos uma prova aqui no livro de Atos.
ele está na fórmula, né? Ele está presente na fórmula batismal. Abre aspas, quando Jesus, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, e ele chama, né, aquela grande comitiva, e quando elas fossem evangelizar e as pessoas se convertessem e fossem batizar, Jesus então dá a fórmula batismal, que é batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está na fórmula batismal. Ele está no mesmo nível que Deus e de Jesus. Ele também está presente na bênção apostólica, né? Ela tem a forma também trinitária. A Trindade, ela é um mistério. Não tem uma explicação racional ou filosófica. É apenas mediante a experiência pessoal, a experiência cristã de cada um de nós, que nós temos a convicção de que realmente a Trindade, ela existe. As obras de Deus, elas sempre envolveram 3 pessoas da Santa Trindade. O Espírito Santo, ele estava presente na criação, né? Em Gênesis está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Quando foi fazer o homem, né? Deus criou tudo, mas quando foi criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós também encontramos a presença da Trindade aqui quando foi fazer o homem. Davi foi cheio do Espírito Santo e ele confessou que o Espírito Santo falou por intermédio dele. O Espírito Santo estava presente na vida desses homens no passado. Pedro também ele escreveu que a profecia, ela não teve origem da vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Miqueias também confessou isso. Quando nós lemos o profeta Miqueias, ele também confessou isso, que ele falava pelo Espírito Santo da parte de Deus. E Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo mora em nós. Então, a Trindade, né, habita dentro de nós pela presença do Espírito Santo. Se nós somos templo de Deus e quem mora dentro de nós é o Espírito Santo, então ele é Deus. Logo, quem habita dentro de nós é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles são uma mesma deidade. Não são 3 pais, 3 filhos ou 3 espíritos. É cada um na sua singularidade. É cada um no seu papel. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nenhum é inferior ao outro ou menos importante do que o outro. São 3 pessoas diferentes, inseparáveis. Todas as coisas foi dito a unidade na Trindade. E a Trindade na unidade deve ser adorada. Então, tanto faz eu adorar o Pai separadamente, como eu adorar os 3 na Trindade. O Pai, ele é autoexistente. O Filho veio do Pai. Ele não foi criado, como muitas religiões afirmam, que Jesus ele foi criado. Ele não foi criado. A Bíblia diz que ele foi gerado. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo não foi feito nem gerado, mas ele é procedente do Pai. Nós não podemos confundir as pessoas e nem dividirmos ou separarmos a substância de cada uma delas. Isso está no Credo de Atanásio. No ponto 2, a sua personalidade. Por que nós falamos que ele tem essa personalidade? Nós já falamos sobre o conceito de personalidade. E agora nós veremos por que
que ele é uma pessoa? Onde a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele possui as características de uma pessoa. O intelecto é a faculdade de compreender, inteligência, entendimento e mente. O Espírito Santo, ele tem este intelecto. O Espírito Santo, ele penetra todas as profundezas de Deus. Ele intercede por nós junto ao Pai de acordo com a vontade de Deus. E ele sonda os corações. O Espírito Santo, ele tem emoções e sensibilidade. Paulo escreveu, abre aspas, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, que fostes selados para o dia da redenção. No dia que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E ele é o selo, ele é a nossa garantia de que Jesus vai voltar e de que nós iremos para o céu. Então, ele é o selo da nossa redenção, né? Nós estamos selados para o dia da redenção. A tristeza é algo que somente uma pessoa pode sentir. E o nosso comportamento errado, mal, ele entristece ao Espírito Santo. E nós podemos extingui-lo, né? Com que ele vá para longe de nós. E somente uma pessoa tem este tipo de comportamento. Somente sendo uma pessoa, nós podemos extingui-lo de nossa vida. Então nós devemos, né, deixar de lado tudo que possa entristecer ao Espírito Santo, para que ele não vá para longe de nossas vidas. Ele tem vontade. A nossa lição diz que ele é volitivo, quer dizer, ele tem vontade própria. Ele distribui os dons a cada um como ele quer. Ele ensina. Jesus disse que o conselheiro que o Pai enviará lhes ensinará todas as coisas. Ele dá testemunho. Jesus disse que ele daria testemunho a respeito de Jesus. Ele orienta. Disse a Filipe que se aproximasse da carruagem e a acompanhasse, né? Quando aquele eunuco estava ali lendo o profeta Isaías. Então nós devemos permitir que o Espírito Santo nos oriente em todos os nossos projetos. Ele dirige. Paulo escreveu que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e assim nós somos filhos de Deus. Ele adverte. Paulo escreveu a Timóteo que o Espírito Santo diz nesses últimos tempos que alguns abandonariam a sua fé. Os atributos divinos do Espírito Santo. Ele é Deus e, portanto, ele tem os mesmos atributos divinos. Se ele é Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus Pai e os mesmos atributos do Deus Filho. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso são os atributos que não são transmissíveis, né, para nós. Isso só pertence a Deus. Então, ele é onipotente. Toda operação de milagres e prodígios realizados pelos apóstolos, até na atualidade, é pelo poder dos sinais e prodígios. É na virtude do Espírito Santo. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as profundezas de Deus e penetra as profundezas dos nossos corações. Então, ele é onisciente. Ele é onipresente. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele está dentro do nosso coração, ele está presente em todos os lugares e no coração de todas as pessoas. Então, ele é um Deus onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e nós não podemos fugir a esta presença. Não tem como esconder da presença do Espírito Santo. Ele também é chamado de Espírito Eterno. Então, ele é eterno. Nele também tem a eternidade. Ele é chamado de Espírito Eterno. Estes atributos, onipresença, onisciência, onipotência
e eternidade são atributos não comunicáveis ao homem, né? Mas ele também tem os atributos que são comunicáveis a nós, que é a santidade, a verdade, a sabedoria, entre outros, né? O amor também. Todos estes são comunicáveis a nós. Que o Pai nos dê o espírito de sabedoria e da revelação. O nosso segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós vamos fazer agora um paralelo entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Os dois fazem parte da Trindade Santa. É a união de três pessoas distintas, mas iguais em glória, iguais em poder e iguais em majestade. Primeiro ponto que nós vamos falar, pericorese. Gente, que palavra difícil. Eu tenho 4 dicionários teológicos. Não encontrei essa palavra nos meus dicionários teológicos, né? E o nosso comentarista mesmo diz que é uma palavra desconhecida no mundo cristão, no mundo evangélico. Então, eu tive que pesquisar a respeito desta palavra. E eu confesso que nós já sabemos sobre isso. Nós só não sabíamos que tinha esse nome de pericorese. Muito bem. Então, nós vamos falar agora sobre essa palavra difícil, não comum em nosso meio, mas depois que nós aprendemos, nós sabemos, olha, eu já sabia disso, né? Então nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre esse tema novo que o nosso comentarista trouxe para nós, né? Um pouco difícil, mas nós vamos entender se Deus quiser. Então, pericorese é um termo teológico desconhecido, nosso comentarista diz, né? Pastor Ezequias que comentou essa lição. Ele é desconhecido no meio evangélico e, como eu disse para os irmãos, eu tenho 4 dicionários teológicos, nenhum deles constam esta palavra, né? Então é um tema que não é muito falado no nosso meio. Então eu fui pesquisar, né, sobre isso e eu encontrei que este nome, ele se refere a uma brincadeira de criança. Isso mesmo, uma brincadeira de criança. Vamos lá. É chamado de, abre aspas, a dança da Trindade em pericorese. Pericorese, eu vou deixar uma imagem aqui na aula, só para os irmãos saberem. É uma brincadeira de roda, né? Onde as crianças todas dão as mãos e fazem aquela roda sem parar e sempre tem uma criança no centro. Então elas cantam uma musiquinha, rodam. Aquela criança que está no centro sai do centro e vai para a roda e outra criança entra no centro da roda. O que nós entendemos disso? Que todas as crianças que estão na roda e aquela que está no centro, todas elas são importantes. As que não estão no centro não é menos importante do que a que está no centro. E as crianças que estão na roda, e a criança que está na roda não é menos importante, e a criança que está no centro da roda, ela não é mais importante. Mas o que isso tem a ver com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo? Tem um teólogo, mais ou menos do século 7, século 8, ano 675 a 749, ele é chamado de João Damasceno, né? Ele era um teólogo grego e católico. E esse tema da Trindade, ele é muito difícil para nós, até hoje, né? Mesmo a gente estudando e lendo comentários riquíssimos, ele é um tema muito difícil. E esse certo João Damasceno, ele estava debruçado, né, no Evangelho de João, querendo entender a respeito da Trindade e da unidade da Trindade, por ser um Deus trino. Então ele estava debruçado ali e orando e buscando de Deus, mas ele não entendia. Ele não estava entendendo o que significava aquela união, né, deles três juntos, sem se separar, sem nenhum tomar o lugar do outro, que é muito difícil, né? Não separar substâncias. Não são três deuses, mas todos são deuses. Então ele estava debruçado sobre esse tema e aí ele estudou sobre a relação trinitária, né? A relação não excludente,
que quando o Pai está trabalhando, isso não quer dizer que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão excluídos, né, desta grande obra. E assim, vice-versa. O que ele entendeu foi que todos participam de tudo. Então ele estava em sua sala, debruçado nos livros, estudando, pesquisando e orando e buscando de Deus. E ele então escuta um barulho lá fora. E ele se levanta da mesa e vai lá fora. Quando ele vai lá fora, ele vê crianças brincando de roda. Esta brincadeira, né, que chama pericorese. E essas crianças estavam com esta brincadeira, e uma entrava e outra saía, e todas dadas as mãos, unidas e todas no mesmo propósito, e ninguém mais importante do que ninguém, ninguém menos importante do que ninguém. E o Espírito Santo então clareou a mente dele, abriu o entendimento dele, para ele entender como que a Trindade trabalha, né? A substância de cada um, a importância de cada um quando está no centro, ou quando os outros dois estão na roda, mas todos estão trabalhando, né? Eu sempre ensinei que houve uma dispensação de cada um, né? O Espírito Santo um dia falou comigo a respeito disso, que hoje nós estamos na terceira dispensação da Trindade. Nós tivemos a dispensação onde Deus trabalhou, Deus falava. Depois nós tivemos a dispensação onde Jesus falava, ele se manifestou aqui em corpo, né, em homem, e foi o ministério dele, a dispensação de Cristo, que durou pouco tempo. E hoje nós temos a dispensação do Espírito Santo, mas todos estão trabalhando, né? No passado era Deus que estava no centro, mas nós vemos a manifestação de Jesus como anjo do Senhor, nós vemos a manifestação do Espírito Santo. E quando Jesus veio, ele veio representar o Pai, trazer a presença do Pai aqui, e o Espírito Santo estava presente. E hoje o Espírito Santo está presente, falando, distribuindo dons, nos orientando, nos ensinando, nos advertindo, mas nós temos a presença de Jesus e do Pai, representada pelo Espírito Santo. E ele então entendeu. Quando ele viu aquela brincadeira de roda, ele falou, pericorese. É isso que acontece com a Trindade, né? E eu confesso que eu fiquei maravilhada com este estudo tão lindo a respeito da Trindade. Então, ele entendeu o que é, sendo cada um por sua vez, mas todos em ação ao mesmo tempo. Este termo ele surge, né, na teologia patrística como articulação entre unidade e comunhão da Trindade. É como entender a comunhão da Trindade. Então, ele se debruçou sobre essa relação entre as três pessoas, entendendo que nenhuma é mais importante do que a outra, né? Não diferente em substância uma da outra, não diferente em poder, em glória, em majestade uma da outra. E como ele não conseguia entender, muitos de nós hoje também, nós não conseguimos entender. E assim como ele ficou ali por horas, né, para aprender sobre essa comunhão, sobre esta unidade, nós também precisamos, né, entender essa unidade, essa união da Trindade. Então, aqui ele está dizendo que todos participam da brincadeira, entre aspas, né, que não é uma brincadeira, é controlar o universo, né, é cuidar do rumo do universo, é sustentar todas as coisas que foram criadas sem perder o controle. Então, quando Deus está operando, nenhum está excluído da roda, né? É uma unidade, uma comunhão sem ser excludente. Não é porque um não estava no centro que ele não estava participando desta união, desta roda, ou tinha deixado de trabalhar. Assim ele entendeu, né? Em sua mente, ele entendeu sobre essa unidade da Trindade. Então, a Trindade, ela é como a brincadeira de pericorese, um por sua vez, mas todos agindo junto ao mesmo tempo. Deus no Antigo Testamento, mas Jesus e o Espírito Santo trabalhando, né? O Espírito Santo e Jesus esporadicamente aqui trabalhando também junto com o Pai. Eles estavam lá, atuando de forma esporádica, mas de forma gloriosa, né? Jesus no Novo Testamento, trabalhando, não mais importante do que Deus Pai, Deus Filho. E estavam presentes juntos, o Espírito Santo e o Pai.
E agora na dispensação da igreja, ou na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui sozinho. Nós sabemos que nós temos Jesus e a presença do Pai. Todos trabalhando. Agora é a vez do Espírito Santo estar no centro. É Ele que fala com a igreja, é Ele que dirige, é Ele que distribui os dons, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Mas o Pai e Deus Filho também estão agindo nessa dispensação. A roda girava, trinos, unidos, mas separados em substância e em singularidade, e agindo, cada um em uma dispensação diferente. A pericorese trata da comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade. De um movimento, né? Eles fazem aquele movimento de roda. É um movimento de amor e de graça para com toda a criação. E a igreja também, ela está incluída, né, nesse movimento de amor e de graça. A igreja, ela é um braço, né, de Deus aqui na terra para levar o evangelho, né, com a ajuda e com o poder do Espírito Santo. Pode até parecer que em algum momento da história uma destas pessoas pareçam que são mais importantes ou que está em mais evidência, mas ela não anula o fato que cada obra tem a participação de todos. Na criação nós vemos o Pai em destaque, mas estava o Espírito, estava Jesus Cristo, todos ali, né? Tem a participação de todos. Na história do mundo com Deus, há uma pericorese divina, em que as três pessoas divinas se movem de tal forma que há sempre uma no centro. Há sempre uma no centro e duas ao redor. Exemplo, na criação, o Pai estava no centro. Na encarnação do Filho, Jesus estava no centro. No tempo da igreja e consumação e santificação da criação, é o Espírito Santo que está no centro. E quando um deles está no centro, é este que fala. E hoje é o Espírito Santo que está no centro. Então hoje quem fala com a igreja, que fala nos nossos corações, que convence o pecador, é o Espírito Santo. E esta pericorese divina, ela pode nos influenciar também, né? Nós fazemos parte dessa roda, deste movimento de amor e de graça, né? E trabalhamos com a cooperação do Espírito Santo de Deus, e trabalhamos com a cooperação de Deus Pai, e trabalhamos com a cooperação do Deus Filho. É o que Jesus disse em todo o tempo. Eu e o Pai somos um. E ele fala, assim como nós somos um, eu quero que vocês sejam um comigo. Né? Isso é a união, a comunhão, né? É a pericorese que a igreja também ela está envolvida. Isso fala deste relacionamento antes que o mundo fosse mundo. Jesus estava em comunhão com o Pai antes que todas as coisas fossem criadas. No ponto 2, Ele me glorificará. O Espírito Santo não atrairia a glória para si mesmo. Né? Ele não seria o centro de todas as coisas. Né? Ele traria glória para o nome de Jesus. Jesus disse, olha, Ele me glorificará. Ele falará do que é meu. E eu falei do que eu recebi do meu Pai. Ele vai dar para vocês do que é meu. Ele vai falar as coisas que Ele ouviu da minha parte. Então, o Espírito Santo, Ele glorifica o Pai e o Filho aqui na terra. Eu não tinha dúvida. Aqui ele diz que muitos assembleianos, né, têm dúvida se realmente podem adorar ao Espírito Santo. Esta dúvida eu nunca tive, né, porque nós aprendemos que Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele também é digno de toda a adoração. Mas a minha dúvida de quando eu converti, e eu acredito que muita gente, né, vivenciou essa mesma dúvida no início da sua fé, era que se eu falasse mais o nome de um, ou que se eu adorasse um, o outro iria ficar com ciúmes. Então nas minhas orações eu falava o nome dos três, né? Eu adorava os três e dava louvor
aos 3 e depois a gente vai crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, e aí eu fui entendendo que nós podemos sim adorar os 3 que são um na Trindade, e todos recebem a nossa adoração. Quando nós adoramos ao Espírito Santo, ao mesmo tempo nós estamos glorificando ao Pai, glorificando ao Filho, né? A adoração é para a Trindade. Não são 3 deuses, né? Porque se fosse 3 deuses, sim, com certeza um poderia ficar com ciúmes se o outro recebesse mais adoração. Mas quando nós adoramos ao Espírito Santo, ao mesmo tempo nós estamos adorando ao Filho, ao mesmo tempo nós estamos adorando ao Pai, porque nós servimos a um Deus trino, composto de 3 pessoas. Portanto, todos eles devem ser adorados. O Espírito Santo é Deus e ele então merece a nossa adoração. Se você nunca adorou o Espírito Santo, comece de hoje a adorá-lo. Porque quando nós adoramos ao Espírito Santo, o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. Todos os 3 recebem a mesma glória. Ponto 3. O efeito prático da pericorese. São 3 em ação e cada período da história um estava em evidência, mas todos juntos agindo. Então toda adoração dada a Jesus, o Pai é glorificado, o Espírito Santo é glorificado e vice-versa. Então não precisamos ter a preocupação de que eu estou adorando mais o Espírito Santo ou que eu estou adorando mais o Pai, né? É uma pericorese, né? Uma dança divina, né? Uma roda divina, onde em cada século, em cada tempo da história da criação, um está no centro. Então, tanto faz adorar separadamente ou adorar a Trindade, pois todos vão receber a nossa adoração. No ponto 4, consubstancial com o Filho. O que é consubstancial? Quer dizer da mesma substância. Então, a mesma substância que é Jesus, o Espírito Santo é e o Pai é. Quando cada pessoa da Trindade exerceu a sua dispensação de forma individual, um saía de cena e o outro entrava. E quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, fez uma promessa para seus discípulos, abre aspas, ele disse: não deixarei vocês órfãos, sozinhos, enviarei outro Consolador da parte do Pai. Quem enviaria o Espírito Santo não era Jesus, era o Pai. Jesus disse: olha, eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quando Jesus chamou o Espírito Santo de outro Consolador, ou de ajudador, ou de conselheiro, em grego, abre aspas, alon parakleton, ele estava dizendo do mesmo tipo, um Consolador igual a mim, do mesmo tipo, da mesma substância que eu. Jesus está afirmando tudo que se pode dizer a meu respeito, pode dizer a respeito do Espírito Santo, porque nós somos a mesma substância. Por isso, a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo. Ele faria entre os crentes o mesmo que Jesus fez. Portanto, ele é alguém como Jesus, em poder e glória. Nosso terceiro tópico agora: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Isso nós sabemos que desde a criação. Ele criou este universo que nós vemos junto com o Pai e o Filho. Ele sustenta este universo e ele também trabalha em nossas vidas. Assim como ele trabalhou no Antigo Testamento, assim como ele trabalhou na igreja primitiva, ele trabalha hoje nas nossas vidas também. No passado, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia esporadicamente em pessoas escolhidas e para propósitos definidos, né? Propósitos determinados. Josué, Bezalel, José, Daniel, todos foram cheios do Espírito Santo, reconhecidos
pelas habilidades de realizarem tarefas específicas que um homem comum não poderia realizar. Então, existem certas habilidades e algumas tarefas que são executadas pelas pessoas que nós podemos ver a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Também muitos outros foram cheios do Espírito Santo no passado para libertar Israel. Eram algumas exceções, não eram todos cheios do Espírito Santo. Eram algumas exceções, algumas pessoas escolhidas para propósitos determinados de Deus. Mas a promessa dita em Joel, pelo profeta Joel, que Deus diz que no final dos tempos, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui já não haveria mais acepção de sexo, de etnia, de idade, de classe social. Não, todos. Então, quando houve o derramamento do Espírito Santo, no cenáculo, logo após Jesus ser assunto aos céus, e todos foram cheios do Espírito Santo, ali começou os últimos dias. Nós estamos vivendo, desde aquela época até hoje, os últimos dias mencionados pelo profeta Joel, dado por Deus. Então, nos últimos dias, diz Deus que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, era iniciado o fim dos tempos. E agora, todos os crentes, de todos os lugares, podem ser cheios do Espírito Santo. Hoje não há acepção de crente para receber o Espírito Santo de Deus. Não importa a nossa condição social, o nosso tom de pele, o sexo, a nossa idade. Deus quer encher todos com o seu Espírito Santo para propósitos, de evangelizar o mundo. O dia do derramamento do Espírito Santo aconteceu exatamente 50 dias, depois da morte de Jesus e 10 dias depois da sua ascensão. Exatamente 50 dias depois da Páscoa. Esta festa, ela também era conhecida como Festa das Primícias ou como Festa das Colheitas. Por isso nós somos chamados de pentecostais, por causa do batismo no Espírito Santo e do falar em outras línguas. E nós sabemos que naquele dia de Pentecostes, na festa das colheitas, muitas e muitas almas se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo. Sim, foi uma colheita grandiosa de almas e muitos foram batizados, quase 120 estavam reunidos no cenáculo e foram batizados com o Espírito Santo. Este é o propósito, capacitação, revestimento e autoridade para nós anunciarmos o Evangelho e fazermos uma grande colheita de almas aqui na terra. Então, somos chamados por isso, porque nós somos batizados com o Espírito Santo e por falar em outras línguas, A prova de que alguém foi batizado no Espírito Santo é ou falar em línguas. Nós devemos ser cheios, como foram os primeiros discípulos no derramamento do Espírito Santo. Nós devemos ter coragem e ousadia para pregar o Evangelho e testificar de Jesus Cristo. Para isso, nós somos revestidos do poder que vem do alto, E quem dá esse revestimento é o Espírito Santo. Quem dá essa capacitação a todos nós é o Espírito Santo. Ele age no meio da igreja e ele age no mundo. Ele esteve presente na criação do mundo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós encontramos a presença do Espírito Santo, Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. É Ele que dá sabedoria ao homem para criar instrumentos necessários para a sustentação do ecossistema. É Ele que move o coração das pessoas para o bem. É Ele que dá sabedoria aos médicos, para descobrir doenças, cura
de algumas doenças. É Ele que dá sabedoria aos pesquisadores, aos biomédicos, enfim. Nas coisas simples da vida também, é Ele que fala, né? É Ele que dá sabedoria para esses grandes homens de Deus, que nós aprendemos com eles a palavra de Deus. Eu sempre agradeço a Deus pela vida destes homens, né, que se debruçaram em cima da Bíblia em oração e buscando do Espírito Santo sabedoria. E por isso que nós sabemos, porque houve pessoas, né, que se dedicaram e deram lugar ao Espírito Santo. Então nós sabemos que é Ele que fala, é Ele que faz e não faz, é Ele que abençoa pessoas em nossas vidas materiais e espirituais. No ponto 2, no plano divino da salvação. Na verdade, Ele conduziu a história da redenção por meio da nação de Israel. Ele inspirou profetas, nós já falamos sobre isso. Ele esteve presente, né, quando foi gerado o Filho de Deus. Ele esteve presente no batismo de Jesus. Quando Deus retirou parte da unção de Moisés e distribuiu entre os 70, todos foram cheios do Espírito Santo, Ele estava lá. É Ele que nos leva a Cristo. É a primeira pessoa que nós temos contato após a nossa salvação. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Então Ele é a primeira pessoa que nós temos contato na nossa caminhada. É Ele que nos regenera, que nos santifica e que mora em nós. É Ele que é o nosso selo e o nosso penhor. É Ele que nos faz lembrar das obras de Jesus, nos faz lembrar das palavras do Messias, né? É Ele que nos convence do pecado. Quando Ele veio, foi o início da dispensação, da plenitude do Espírito Santo. Ele ficará conosco para sempre, até o arrebatamento da igreja, nos ensinando, nos advertindo, nos consolando, nos dando paz, nos dando alegria, porque nós fazemos parte, né, deste corpo. Nós somos membros deste corpo invisível de Cristo aqui na terra, e um dia Ele virá nos buscar. Quem nos levará ao encontro de Cristo é o Espírito Santo. Então, juntos, né, nós temos a participação nesta vida, né, nesta roda que gira. E como igreja, nós também fazemos parte da pericorese da vida. A igreja também hoje, ela tem a sua contribuição nos planos de Deus. Nós nunca ficaremos no centro desta roda, mas estaremos junto, com a ajuda do Espírito Santo, cumprindo a missão que nos foi designada de evangelizar o mundo e glorificar a Deus. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, depois da conversão, nos traz equilíbrio, uma paz que o mundo não tem. Transforma os nossos corações, nos torna diferentes e nos dá graça para exercermos nosso ministério com graça e sabedoria. É Ele que convence o homem do pecado e que nos aponta a direção do céu. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Não deixe de assistir a primeira parte e a segunda parte desta aula. Eu aprendi muito com esta lição e eu acredito que nós vamos aprender muito durante esse trimestre inteiro, né? Então, um abraço a todos vocês. Se você não curtiu minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais. Quero agradecer os irmãos que têm compartilhado as minhas aulas. Desative e ative o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo todas as minhas aulas semanalmente. Um forte abraço a todos e eu te aguardo aqui na nossa aula de número 2, se Deus assim nos permitir então.